Crônicas capítulo 32. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Assíria, e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo, e congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: Sede corajosos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso Senaqueribe, rei da Assíria, enquanto estava diante de Laquis, com todas as suas forças, enviou os seus servos a Jerusalém a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém. Porventura não vos engana Ezequias, para vos fazer morrer a fome e a sede, quando diz, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria. Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um só altar adorareis, e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão. E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus, e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz, na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Assíria todos os guerreiros valentes, e os príncipes, e os chefes. Ele, pois, envergonhado voltou para a sua terra, e quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias, e os moradores de Jerusalém, da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. E muitos trouxeram presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias, adoecendo, estava à morte, e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu, e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Todavia Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e honra em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, e toda espécie de objetos desejáveis. Também de celeiros para o aumento de trigo, de vinho, e de azeite, e de estrebarias para toda a casta de animais, e de currais para os rebanhos. Além disso edificou para si cidades, e teve rebanhos e manadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda.
Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Giom, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo, e para saber tudo o que havia no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias, e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. E Ezequias dormiu com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez azerotes, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Além disso queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom, e usou de augúrios e de encantamentos, e dava-se a artes mágicas, e instituiu adivinhos e feiticeiros, sim, fez muito mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa, e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e fê-lo passar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel eram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote. Também a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs os azerins e as imagens esculpidas antes de se ter humilhado, eis que estão escritos nas crônicas dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara, pelo contrário multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon, e fez reinar em lugar dele seu filho Josias.
Segundo Crônicas capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altos, dos azerins e das imagens esculpidas e de fundição. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalins, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles, os azerins e as imagens esculpidas e de fundição ele os quebrou e reduziu a pó, que espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Derribou os altares, reduziu a pó os azerins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então, voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maazéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram ter com Euquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também, de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram nas mãos dos oficiais que eram superintendentes da casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e que trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas, e madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer sorte de serviço. Também dentre os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, a Ecão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Assa, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram a esse respeito. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, portanto o meu furor se derramará sobre este lugar, e não se apagará. Todavia ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor.
Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. E o rei pôs-se em pé em seu lugar, e fez um pacto perante o Senhor, de andar após o Senhor, e de guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto, que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e ainda fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais.